Mas agora eu quero trazer informação sobre as tempestades que atingem o estado de São Paulo nesta segunda-feira e que provocam estragos em várias regiões aqui do estado. Teve estrago aqui na capital, na região metropolitana, que a gente vai falar já já, mas eu quero falar também do interior, porque as imagens chamam bastante a atenção. Ali na região de Araçatuba, eu quero conversar com o Diego Fernandes, que está conectado conosco e vai trazer os detalhes para a gente agora. Qual é a situação por aí? Diego, conta para a gente, bem-vindo. Boa tarde, pessoal do 3 em 1, pessoal da Jovem Pan. Olha, a situação aqui ficou, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Foi uma tempestade de poeira, como o pessoal está chamando aqui na cidade, porque por volta das 11h30 da manhã, por aí, muita poeira tomou conta da cidade e uma ventania muito forte, mais de 60 km por hora, segundo informações da Defesa Civil, e isso acabou provocando alguns estragos aqui na cidade de Araçatuba, como, por exemplo, algumas quedas de árvores. Também houve uma queda de um barracão que fica no bairro Countryville, aqui na cidade de Araçatuba. Esse barracão estava em construção, então boa parte dessa construção veio abaixo. Não houve feridos, né? Não havia ninguém no local no momento. Houve também uma imagem que é bastante impressionante, né? Que foi a queda de 2 caixas d'água de um prédio que está em construção em uma avenida chamada Pompeu de Toledo, aqui em Araçatuba, uma avenida que é bastante movimentada aqui da cidade e que, por sorte, também naquele momento não passava ninguém. Uma dessas caixas d'água caiu no meio da avenida e depois teve que ser retirada ali pelo pessoal que estava trabalhando nessa construção. E, claro, essa tempestade de poeira e de ventania acabou causando muita falta de energia, né? Muitos bairros da cidade continuam sem energia até este exato momento em que a gente está conversando. E também houve desabastecimento de água, né? Porque por conta da queda de energia, muitos reservatórios, né? Muitos locais onde fazem a captação de água ficaram sem energia, tanto aqui em Araçatuba quanto na cidade de Birigui, que é a cidade vizinha aqui, a cidade de Araçatuba. E até a prefeitura da cidade teve que encerrar o seu expediente mais cedo, por volta das 3 horas da tarde. O expediente foi encerrado na prefeitura exatamente por falta de energia. São muitos chamados que a concessionária de energia aqui da região, que é a CPFL, está atendendo nesse momento, e realmente houve muitos transtornos aqui na cidade de Araçatuba. E logo depois dessa tempestade de poeira, enfim, veio a chuva de fato, né, que já não vinha há muitos dias aqui na cidade de Araçatuba. Acabou chovendo agora à tarde. A chuva não foi em um volume tão grande assim, porém essa tempestade com ventania e poeira acabou causando muitos estragos. Diego Fernandes, muito obrigado pelas informações, um abraço aí para você e bom trabalho nesta segunda-feira chuvosa. Eu quero falar um pouco mais agora também da capital e da região metropolitana, e para isso tenho a honra de receber a Camila Yunes aqui conosco. Camila, tudo bem, Evandro? Seja muito bem-vinda, que bom tê-la no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre a meteorologia nesta segunda-feira, bastante desafiadora para quem mora aqui em São Paulo e na região, né? Boa tarde. Pois é, Evandro, boa tarde para você, para os nossos comentaristas, para todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Já era previsto mesmo, a gente inclusive trouxe aqui na Jovem Pan essa pancada de chuva muito forte em boa parte do estado e aqui na capital paulista. Até, Evandro, lembrando que a gente está entrando na primavera hoje, começou às 3h19. Essa é uma característica muito comum da primavera, essas pancadas de chuva que não têm um volume tão significativo, mas que causam estragos. De acordo com a Defesa Civil, eles acabaram de atualizar, e eu tenho os números aqui, foram 642 chamadas para quedas de árvore em todo o estado de São Paulo e 26 chamados para desabamentos. De acordo com a Defesa Civil estadual, foram 8 pessoas feridas e 12 desalojadas. Então, a gente teve várias árvores que caíram aqui na cidade de São Paulo, pelo menos 18 pontos com árvores caídas, áreas ali da Santa Cecília, Faria Lima, também com alguns alagamentos isolados. E claro, né, essa pancada de chuva teve rajadas de vento muito fortes, de até 98 km por hora, então chegando quase a 100 km por hora. E isso, Evandro, era o esperado mesmo, né, para essa virada no tempo. A gente tem a passagem de uma frente fria, provocou muito estrago na região sul do país, ela está se deslocando aqui no estado de São Paulo e a tendência é de que já comece a diminuir a partir de amanhã, mas ainda tem alerta para algumas áreas aqui da região sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, áreas de Minas Gerais, porque tem condição para esses temporais. Região também ali do centro-oeste pode ter essas pancadas isoladas. Até falando um pouquinho a respeito da primavera, a tendência é de que a
gente tenha uma chuva mais volumosa nessa primavera. Mas essa chuva, pelo menos até a segunda quinzena de outubro, ela não vai ser uma chuva tão significativa para aliviar os reservatórios. A gente até acha que essa chuva muito forte ela é volumosa, mas acaba não sendo. Então, a expectativa é de que essa chuva mais consistente e mais regular, ela comece a partir da segunda quinzena de outubro, ali meados de novembro, Evandro. Exatamente, Camila. É aquela coisa, né? Não tem meio termo. A gente estava muito preocupado com esse período de seca por causa do nível dos reservatórios aqui em São Paulo e também em boa parte do interior de São Paulo e do país. Aí, de repente, quando vem a primavera, há uma mudança brusca no tempo, vem a chuva, só que ela vem também provocando muitos estragos. Agora, mesmo com essa chuva e com essas previsões que você estava contando, o governo do estado, ele ainda declara uma situação de contingenciamento. O que está rolando, hein, Camila, em relação aos reservatórios de água e à necessidade da população economizar? Evandro, os índices dos reservatórios ainda estão bem baixos, justamente porque a gente teve um volume de chuva muito abaixo para esse mês de setembro. A gente, inclusive, tem uma arte para mostrar para quem nos acompanha sobre os índices desses reservatórios aqui da região metropolitana de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha só? Olha aqui, o Cantareira opera com 29,3% da capacidade. O Alto Tietê com 25,4%, Guarapiranga com 47%. O volume total de armazenamento, a gente tem então 31,9%. Volume baixo, né? É um volume baixo. Não é o mesmo volume, Evandro, do que a gente teve na crise hídrica aqui de São Paulo, lá em 2014, 2015, quando a gente tinha os reservatórios operando em torno de 12%. Mas é uma situação que gera alerta, justamente porque o governo do estado, né, a Sabesp e a Arcesp, faz agora esse contingenciamento, né, tenta reduzir a pressão das bombas. Essa medida ela já foi anunciada lá no dia 27 de agosto por um período de 8 horas. Então, há essa redução, né, na pressão da água das casas. Isso foi estabelecido lá no dia 27 de agosto por um período de 8 horas. E agora, em função desses baixos índices, foi ampliado para um período de 10 horas. Portanto, das 7 horas da manhã das 7 horas da noite, até as 5 horas da manhã, a gente vai ter essa redução na pressão. E aí, claro, também não se descarta um gerenciamento durante o período diurno para tentar preservar os níveis dos mananciais, dos reservatórios, porque é uma situação que acende esse alerta, Evandro. Como eu disse, a expectativa é de chuva, uma chuva significativa, né? A partir de outubro, ali, segunda quinzena de outubro. Enquanto isso, a gente vai ter que reduzir esse consumo, viu? Bom, para bom entendedor, né? Meia palavra basta, ou seja, se já está havendo a possibilidade de uma redução da pressão durante a noite com um aviso, olha, se a situação não melhorar, ela vai também se reduzir durante o dia, já é um recado para todos nós. É claro, pessoal, que nós também não podemos tirar aquilo que é responsabilidade dos gestores. Eles têm também a responsabilidade sobre o abastecimento de água e sobre a qualidade desse serviço. Mas nós também temos o nosso dever de economizar como um todo sempre, mas principalmente nesses momentos em que há a possibilidade de consequências mais graves que no fim vão atrapalhar todo mundo, né, Camila? Exatamente, Evandro. Isso é algo muito significativo. Então, tentar reduzir ali o consumo de água, evitar o desperdício, isso é muito significativo nesse momento, porque a gente ainda vai viver um pouquinho esse período de estiagem, apesar da chegada da primavera. Evandro, só mais um spoilerzinho, porque a gente tem essa passagem dessa frente fria que vai se deslocando, ela vai provocar ainda alguns temporais em áreas do sudeste e na retaguarda dela vem uma massa de ar polar que vai fazer as temperaturas caírem. Então amanhã pode tirar o casaco do armário, especialmente aqui na capital paulista, áreas do sul do país, porque vai fazer frio. Eu sei que você não gosta muito do frio, mas é o que a gente vai ter, viu? Não, e assim, a gente que lute, né? Porque no fim de semana você está com 33 graus. A saúde que aguente, Não, aí né? Na terça-feira você tem 11, pelo amor de Deus. É complicado. Vai se ferrar, né? Para não falar outra coisa aqui, mais feia. Ô, Camila, obrigado pelas informações. Evandro. E você traz mais informações também no Jornal Jovem Pan, né? Isso, no Jornal Jovem Pan a gente traz mais atualizações. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você e a gente espera também que as autoridades possam atuar o mais rapidamente possível em relação às famílias que estão sendo extremamente atingidas por conta dos temporais, não só aqui na capital, mas também no interior de São Paulo. A gente brinca aqui com essa questão de frio e calor, mas o mais relevante é justamente famílias que ficam ainda mais vulneráveis por causa dessa situação.